Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, nessa vida a gente recebe convites que são bons, tem outros que são tentadores e tem aqueles que são irrecusáveis. E a gente vai falar sobre um deles agora. O IMS, o Cinema do IMS, promove uma exibição do premiado, prestigiado, de uma pérola do cinema nacional recente, contemporâneo, que é Marte 1. E olha só que chique, é uma sessão comentada pelo diretor Gabriel Martins, com a presença dele, Kleber Mendonça Filho, curador de cinema do IMS. A gente vai conversar bem viver com os dois. Deixa eu cumprimentar vocês individualmente. Gabriel, que prazer falar contigo mais uma vez, amigo. Obrigado pelo tempo, viu? Massa, valeu demais. Empolgado por esse papo aí. Kleber, meu amigo, obrigado também pelo tempo. Prazer conversar com você. Poxa, queria começar contigo, Kleber, te ouvindo um pouquinho de quais foram. Queria que tu explicasse o filme Marte 1 pra gente. Acho que vai ser uma experiência interessante pedir para você explicar, fazer a apresentação, fazer a vez do diretor do Gabriel Martins e explicar qual que é o roteiro, qual que é a apresentação, ou talvez se quiser falar mais qual foi a sua decisão, o que que te levou a escolher esse filme para colocar nas sessões comentadas do MS, por favor. Bom, em primeiro lugar, a sessão comentada é uma ideia de curadoria que eu acho que oferece ao público uma oportunidade de estar na sala escura com um filme apresentado de uma maneira um tanto diferente, porque o som fica baixo e o som passa baixo por causa da presença que é muito importante, muito interessante, muito enriquecedora de quem fez o filme. Nós já fizemos sessões com Ana Mui Laerte, com Que Horas Ela Volta, Lucrécia Martel, grande cineasta argentina, fez com O Pântano, Juliana Rojas e Marco Dutra fizeram com As Boas Maneiras. A última que nós fizemos foi com Lázaro Ramos e o Medida Provisória. A ideia é ter o diretor na sala, a diretora, e a gente vai conversando na presença da sala lotada, todas as sessões são lotadas geralmente, e o cineasta vai conversando, é uma conversa íntima para quase 200 pessoas sobre ter feito o filme, sobre o processo de fazer o filme. E quando a gente teve a reunião há um mês e meio mais ou menos, lá no IMS, a gente estava discutindo, claro, uma lista possível de filmes e o Marte 1 foi uma decisão que eu acho que é muito boa. O Marte 1 eu acho que é um grande filme do Brasil contemporâneo, da produção contemporânea feita no nosso país. É um filme que fala muito da vida, da realidade, do amor de uma família. Ocorre que essa família é em Minas Gerais, que para mim já é uma alteração de curso. Eu tenho, claro, uma um ponto de vista muito do Nordeste em relação à nossa produção. Claro, historicamente a nossa produção sempre foi muito presente, muito forte no Rio e em São Paulo. Então, foi no Festival de Brasília, lá nos anos 2000, não sei se 2007, 2008, que eu vi um curta-metragem chamado Contagem, e que iniciou toda uma relação nossa do cinema brasileiro, minha, com certeza, não só com uma ideia, nova ideia de cinema mineiro, mas também com esse lugar geográfico chamado Contagem. E de lá para cá, filmes de plástico, através do trabalho de Gabriel, de Maurílio, de Tiago Macedo, vem oferecendo uma série de histórias contadas a partir de Contagem. Eu acho isso muito bom. Historicamente, Contagem não fazia parte da contação de história no cinema brasileiro. Agora faz, agora eu mesmo. Os filmes de André, por exemplo, Novaes também, que faz parte da filme de plástico. É possível hoje traçar um panorama de histórias brasileiras feitas a partir de Contagem. Eu acho que Marte 1, que é um filme que eu acho muito bonito, muito lindo, é um filme que ganhou uma importância muito natural, eu acho, na cinematografia contemporânea brasileira. E ter Gabriel na sala comentando o filme e falando do filme durante toda a duração do filme, eu acho que é um privilégio. Coisa muito boa para o público que vai estar presente. E a gente também quer, como fizemos já com os outros, disponibilizar
publicamente depois essa conversa, essa narração. Ah, bem legal isso também, né? Porque é isso, por mais que 200 pessoas possam ver, que é um número relevante, ainda com certeza é um número limitado comparado à quantidade de pessoas que têm interesse por esse papo. Bom, eu não é nenhuma novidade aqui, mas eu super concordo com o Kleber, eu sou fã de carteirinha dos filmes de plástico. Se tem algum fã-clube, com certeza eu vou fazer parte. Marte 1 tem uma trajetória incrível no cinema nacional, seja em Gramado, outros festivais. Inclusive, foi escolhido como filme brasileiro para ir para o Oscar. No final, o Oscar não acatou, mas também o Oscar tá sem moral aqui no Brasil, né? Desde que roubaram os nossos Oscars lá do Agente Secreto, né, Kleber? A gente não quer muito saber desses gringos avaliando nosso filme. Mas, brincadeira à parte, Gabriel, conta um pouquinho. Tu tá nervoso? Tu tá com medo que o Kleber comece a apontar ali na hora do vamos ver do ao vivo? Ó, essa Jamais, cena aqui tinha que ser assim, essa cena podia ter jamais, ficado. nunca jamais. Acho que vai ser. Tem partes tem parte do cinema que é trabalho e tem partes que é diversão, né? Essa é a parte de diversão, né? Como o Kleber falou, né? A gente tem uma relação aí que ela já é maior de idade, né? Já vai de 18 anos, né? Então a gente é praticamente contemporâneo mesmo, assim, enquanto colegas de profissão, né? A gente se conhece desde tempos como curta-metragistas e crítico, que o Kleber foi, eu também fui e sou, né? Então eu acho que essa sessão foi, primeiro, assim, uma grande honra, né? Tá sendo chamado para fazer isso, porque é sempre legal os filmes terem várias vidas, né? E essa é uma coisa que nunca aconteceu assim para o Marte 1, né? De fato, uma sessão como essa e ser feito com o Kleber assim mais especial ainda, né? Não necessariamente só pelo momento que o Kleber vive de carreira, que eu acho que, como eu já falei para ele de forma privada, assim, me representa muito assim tudo que a carreira do Kleber significa e principalmente todas essas lindas conquistas assim do Agente Secreto, que é um filme que me representa muito, assim, eu sinto que me representa, que eu me orgulho desse filme quase como se eu tivesse feito ele, né? E olha que a gente tem várias pessoas em comum na equipe e elenco, então essa alegria ela também é genuína num campo pessoal, mas acho que para além disso, assim, né, tanto o Kleber quanto eu, a gente teve uma percepção sobre os nossos cinemas que ela também foi muito aliada a esse lugar de uma representatividade regional e de alguma forma colocar lugares de onde a gente veio no mapa, ou pelo menos, se não colocamos, construímos uma espécie de nova atenção sobre esses lugares, mas acho que antes disso, ou junto com isso também, nós somos muito cinéfilos, né? A gente gosta de cinema. Inclusive, somos consumidores de faixas comentadas de DVD, né? E eu acho que em tempos onde a mídia física ela até está voltando em alguma instância, assim, mas aquela que se perdeu, né? Esse tipo de acesso, assim, ele tem se tornado mais raro, né? Para o espectador. Então, ter um momento como esse, assim, de contato com o público, né? O Marte 1, felizmente, eu acho que eu fui brindado com muitos encontros como esse, de conversar, mas nunca dessa forma. Então, acho que certamente vai aparecer muitas coisas interessantes sobre o filme. Vai ser ótimo ouvir o Kleber e também acho que tem várias pequenas coisas que ao assistir o filme, assim, nessa situação, eu acho que eu vou lembrar também e vão voltar e talvez coisas que eu nunca também compartilhei publicamente. Então, acho uma puta ideia, acho incrível essa ideia antes de tudo. E eu estou muito feliz, assim, de participar dessa ideia ali como um parceiro aí nesse momento. Ei, Kleber, o Gabriel falou de alguns elencos, de alguns, né, atores, atrizes que são compartilhados entre tanto Marte 1 como as suas produções. Daí o primeiro que me veio à mente é o Carlos Francisco, que é um dos, assim, dá para considerar um dos protagonistas pela relevância que tem o papel no Agente Secreto, que ele interpreta o seu Alexandre, o projecionista do teatro do cinema São Luís. E eu até Hum. pesquisando um pouquinho, fiquei com a impressão que o Carlos Francisco, que interpreta o personagem Wellington em Marte 1, que é um pai de família também, fiquei com a impressão que a estreia dele em cinema, pelo menos como um personagem assim de protagonismo, fiquei com essa sensação, o Gabriel pode confirmar, mas fiquei mais curioso de te ouvir, Kleber. Foi por aí que tu conheceu também o Carlos Francisco e pensou nele para levar para os teus filmes? Não, eu acho que. Bom, nós trabalhamos em Bacurau também, É né? O verdade, Carlos Francisco Bacurau. faz o Damiano, uma cena bem lembrada, a cena
a cena de Damiano com o Carlos Francisco em Bacurau. Mas eu acho que quando. Eu sempre uso o termo me apaixonar, né? Quando eu me apaixonei pela ideia de trabalhar com Carlos, eu acho que eu tinha visto Carlos. Eu não lembro. Será que foi alguma coisa que vocês fizeram, Gabriel? Provavelmente foi no Nada, o curta, que quando passou Nada. no Janela, talvez pode ter Foi. sido naquele momento, junto com o Rapsódia para Homem Negro, que também passou no Janela. É, É eu algum acho que dos foi. dois. Eu conhecia e ele tinha me chamado a atenção. E aí, naturalmente, ele veio no processo de casting, né? Que é quando o Gabriel junta todos aqueles vídeos de pessoas interessantes. E aí o Carlos veio fazer Bacurau. E não só ele é excelente em Bacurau, mas ele é uma pessoa incrível. Então, para mim é tudo que precisa. São pessoas incríveis. Trabalhar com você ajuda bastante. Cinema é Com tão certeza. tenso. Você não quer ninguém difícil. Às vezes você tem até alguém muito talentoso, eu já ouvi falar que é difícil. Mas é muito bom você trabalhar com alguém que é incrível e que é incrível. E Carlos Francisco, eu escrevi 5 personagens no Agente Secreto para 5 atores. Carlos foi um deles. Eu não conseguia não pensar em Carlos ao escrever Seu Alexandre. Wagner Moura, claro, é o início de tudo no filme. A trajetória do Carlos realmente é muito inspiradora. Todos os filmes que ele aparece é sinal de sucesso, é um selo de qualidade. É impressionante como ele traz uma carga de veracidade para cada personagem que tu sempre sai do cinema achando que ele é aquela pessoa que ele está interpretando. Só que daí tu vê um outro Hum. filme e tu vê, opa, peraí, ele é essa pessoa também. Então, no final das contas, enfim, um ator de primeira categoria. Gabriel, agora eu já te ouvi algumas vezes falando sobre a história de Mate 1, que é muito inspirada também nesse momento que o Brasil estava atravessando naquele momento de então eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso. Mas eu queria te ouvir, eu não cheguei a ouvir alguém te perguntar sobre isso, o quanto tem de caráter autobiográfico no filme. Eu até vendo pela terceira vez para me preparando, até fiquei pensando se não tem uma metáfora desse menino Deivinho, que é o personagem principal, que tem a ambição de fazer uma missão espacial para colonizar Marte, sabe? Uma coisa um pouco fora da realidade. O quanto não poderia ser o Gabriel Martins pensando em fazer cinema independente, e aí o pai dizendo, não, vai trabalhar com coisa de que dá dinheiro, vai trabalhar em CLT, enfim. Fiquei pensando se poderia ter alguma coisa por aí. Acho que, assim, a origem da ideia, como ela vem de 2014, né? Então, figura Jair Bolsonaro não estava exatamente no radar, né? Isso apareceu mais na feitura do filme, que foi de fato em 2018, e da minha vontade de situar o filme na contemporaneidade da qual ele foi feito, né? Mas, sem dúvida, tem vários elementos biográficos, assim, não necessariamente, acho que certamente o Deivinho como sonhador, mas não necessariamente o Deivinho como em conflito com o pai, né? Que meus pais, ao contrário dos pais do Deivinho, de fato, embora os pais do Deivinho não sejam necessariamente pais não apoiadores em nenhum momento, eles acho que o pai traz um conflito, meu pai não. Assim, meu pai sempre realmente foi muito entusiasta desse meu desejo estranho para o contexto onde eu cresci de fazer cinema, né? Mas, sem dúvida alguma, várias histórias ao redor, assim, me inspiram muito, assim, o Wellington foi baseado em um tio meu, que de fato foi porteiro, muito amado no prédio de classe média alta que ele morava, e todas essas contradições. Tem várias pessoas próximas, assim, a Eunice, né, que é a irmã, é um combinado de várias amigas minhas, assim, pessoas que eu gosto muito e amo. E acho que todo, talvez, o contexto, assim, dessa família e o sonho do Devinho, com certeza, espelha a minha infância, assim, né? A minha infância como um garoto curioso, assim, uma criança curiosa. O Davinho me espelha em vários momentos e ao mesmo tempo se distancia de mim em outros, né? E também como meu pai, inclusive, meu pai mesmo atua no filme, numa pequena cena no final, e meu pai é parte do AA, né? Ele, enfim, é um alcoólatra de recuperação, ele já compartilhou essa história publicamente, e isso é parte de boa parte da inspiração da história. O meu convívio com esse universo do AA, que embora não tome um grande espaço no filme, mas isso sem dúvida alguma, eu trouxe completamente, assim, da minha vida. Não à toa meu pai está no filme também, e amigos do meu pai que estão nesse processo também atuam ali no filme em algum momento.
Então, mas sem dúvida alguma, o sentimento geral que eu tinha quando a gente fez esse filme, e também em 2014, né? Porque o filme fala desses ciclos em relação de Copa do Mundo e eleição, então, sem dúvida alguma, isso aí também fez parte do universo que eu estava pensando ali, né? Ei, Kleber, tem uma característica que o Gabriel trouxe agora, que é muito presente em todas as produções do filme de plástico, que é trazer familiares para dentro do cinema, seja profissionais, Hum. acho que em muitos casos são profissionais, ou enfim, amadores com muito entusiasmo, mas acho que também tem pessoas que estão estreando, que é o caso de Martinho, como ele trouxe, tem um outro agora do André Novaes que está para estrear, que inclusive tem a Hum. Conceição Evaristo. Se eu fosse vivo, eu viveria, né, Gabriel? É esse o Se eu título. fosse vivo, eu vivia. Pronto, se eu fosse Hum. vivo, eu vivia, que tem o pai do André Novaes. Essa é uma característica que eu acho que parece que dialoga muito com os teus filmes também, Kleber, de reforçar a nossa identidade, a nossa relação, a nossa empatia com o cinema nacional, de conseguir colocar a nossa Hum. cara de fato no cinema. É o suprassumo desse objetivo, né, Kleber? Eu acho lindo, eu acho que é um. Eu acho que você pode fazer de várias maneiras, né? Eu acho que o filme de plástico efetivamente traz pessoas muito queridas, muito amadas para os filmes, né? Tem o caso da mãe de André, falecida já. Ela fez, eu acho que 3 filmes ou 4, Uhum. e, e cria-se uma situação muito incrível, né? Que você passa a conhecer aquela pessoa. Depois eu soube que ela partiu e foi muito estranho, porque parecia que eu a conhecia. É claro que eu a conhecia, eu cheguei a conhecê-la, mas o fato de eu já ter convivido com ela em histórias, isso criou uma situação emotiva muito inusitada, né? Agora que você falou, eu até perdi já meus pais muitos anos atrás, então eu não cheguei a trabalhar, colocá-los na câmera, mas existe uma outra maneira de trabalhar, que é exatamente escrevê-los numa história, né? Às vezes não é exatamente a pessoa, mas talvez seja uma combinação de pessoas. Talvez seja a minha mãe com uma amiga dela, ou a minha mãe com o irmão dela, seja um personagem só, com o meu tio. Então, eu acho que a presença de pessoas queridas, amadas, elas sempre rondam, né, os textos. E que lindo que no caso do Marte 1, eu acho que está menos como o André e mais como o Gabriel, mas de fato eu acho que o amor, o carinho está ali presente, né, na escrita, nos personagens. Ei, Gabriel, e se fosse ao contrário, se tu tivesse que escolher um filme do Kleber para fazer uma sessão comentada, qual que tu escolheria? Nossa, boa pergunta. Porque daria para fazer escolhas bem óbvias. Talvez a escolha mais óbvia seria o Agente Secreto, porque talvez eu tenha, que é curioso, embora seja o filme do Kleber de maior sucesso, assim, de tudo, de bilheteria e mundial, eu tenho às vezes a sensação e assisti algumas entrevistas e dos milhares de textos sobre o filme, obviamente não consegui ler nem a metade de tudo que já foi escrito, mas em termos de conteúdo brasileiro, eu não sinto que sempre foram feitas as perguntas certas ou as perguntas mais interessantes, assim. Eu tenho às vezes a sensação, e acho que felizmente não é o seu caso, Lucas, eu já conversei com você mais de uma vez, eu sinto que às vezes o parte do jornalismo e da crítica não vem acompanhando tanto a evolução dos nossos cinemas e também o frescor e tentado cavar mais fundo. Então, acho que às vezes até o nosso cinema e o do Kleber também vem sendo muito falado pelo regionalismo das coisas, sendo que a gente faz isso há mais de 10 anos. Então, tem muitas coisas para se falar que nem sempre eu acho que são faladas. E o Agente Secreto, embora tenha sido super debatido, eu sinto que tem muitas outras perguntas. Mas eu também adoraria fazer sobre filmes que talvez não foram tão comentados como o Crítico, por exemplo, que eu acho um filme tão interessante. E Hum. quando eu assisti o Crítico, me despertou tantas curiosidades sobre a fase jornalista do Kleber lá atrás, que eu acho que seria, às vezes é legal pensando que Aquários, Bacurau foram tão super debatidos que às vezes pudesse pegar. é, e falar sobre isso. Ou uma outra alternativa ainda mais legal que eu faria era botar o vinil verde em loop, em uns 5 loops para ocupar o espaço de uma hora e meia, e a gente ficar falando sobre vinil verde, que talvez seja o meu filme favorito do Kleber, entre todos, assim.
é um filme que eu nunca esqueci. Eu acho um dos maiores filmes brasileiros, assim, não só em curtas, assim, comparando com longas brasileiros, assim, eu acho que eu tentei colocar na minha lista do Globo quando me pediram, mas não aceitaram por ser curta, porque eu realmente acho que foi possível fazer. Preconceito. Pois é, preconceito, mas eu colocaria o Vinil Verde em loop para a gente tentar esgotar ao máximo aquela obra-prima ali. Que massa isso, ouvir isso. Muito obrigado. Você falou de entrevista aí, teve algumas entrevistas. Sempre acontece em cada filme. Uhum. Sempre por alguém que parece que você. A sensação que você tem, eu não sei se você já sentiu isso, mas a sensação que você tem é que a pessoa acha que você virou a esquina e tropeçou no seu último filme. E, Sim. e tudo começou ali com o seu último filme, né? Na verdade, é um processo que já vem de 20 anos, né? E eu acho que além disso, Kleber, eu também sinto que existe uma ainda maneira de menosprezar um cinema feito fora do eixo. Mesmo de alguém muito Ah, consagrado claro. como você já, eu acho que essa é uma forma também de reduzir um pouco o que a gente faz a uma ideia de uma representatividade local, assim. Sendo que Já a te gente perguntaram, já te perguntaram, mas Gabriel, por que Contagem de novo? Não, me perguntaram isso recentemente, inclusive jornalistas mineiros, assim, que eu falei, gente, Ah, vocês mais do que ninguém. Então, eu tenho 20 anos que eu faço filme. Eu comecei a fazer. Meu primeiro filme é de 2005. Então, tem 20 anos. E que, de fato, as pessoas acompanham meu trabalho, assim mesmo, 2007, 2008. Você, mesmo tempo até antes, né, Kleber? Então, assim, não é uma questão, assim, filmar em Contagem ou filmar em Recife. É um dado que já vem de muito tempo, assim. é, Mais de um longa. E para algumas pessoas isso parece ser uma grande novidade, assim. é, Sendo que perguntar sobre mise-en-scène, sobre encenação, sobre questões de montagem, aí essas perguntas não vêm tanto, né? Talvez para uhum, você venha um pouco mais, mas para mim, Marte um eu fiquei falando meses sobre representatividade negra. Muito uhum, legal, tá ali também, mas assim, tem a forma do filme, tem várias outras coisas que são muito é. interessantes também que acabam que não foram tão perguntadas, né? Minha gente, o tempo tá acabando, mas eu não queria perder a oportunidade de estar conversando com duas estrelas do nosso cinema independente e não trazer uma dica para vocês. A gente sabe que é difícil botar filme na praça sem ter patrocinador e queria dizer que tem um grande produtor brasileiro que tem trazendo dinheiro para produções gringas, que ele, assim, ele a princípio seria candidato à presidência, mas me parece que não tá num momento tão bom, então se vocês estiverem precisando, assim, de uns milhões, assim, dinheiro assim, daquele jeito, né? Passa por baixo ali, mas enfim, brincadeira à parte, gente. Vocês vão ver Dark Muito Horse e obrigado, não mas vão eu ver. tô fora. Não Como sei, que é, Gabriel, Kleber? tenho certeza que Gabriel também. Não, eu acho bizarro um tanto dinheiro para terminar com o Jim Caviezel com aquele cabelo bizarro. Isso me impressiona bastante. Eu acho que tem uma. É muito engraçado, né? Porque nos últimos 12 anos, a direita não só extinguiu o Ministério da Cultura duas vezes, mas investiu uma quantidade enorme de violências mesmo contra toda a parte cultural do país, os artistas, os mecanismos de apoio à cultura que fazem parte da Constituição brasileira. E agora, o que enterra uma campanha que já seria um desastre, mesmo sem essa catástrofe que aconteceu essa semana, o que enterra essa campanha é exatamente uma tentativa de fazer um filme para ter o que eles não têm, né? Que é uma narrativa de prestígio através do cinema, né? Nós contamos histórias porque são histórias que a gente precisa contar. Pode ser Marte um, pode ser Que Horas Ela Volta, pode ser Bacurau. Mas eu acho que eles devem ter algum tipo de ambição de imagem e a maneira de fazer isso é um desastre, porque é completamente fora dos padrões de trabalho honesto no audiovisual brasileiro. Os números não fazem parte da realidade da realização de um filme no Brasil. E tenho muita curiosidade para daqui a muitos anos, quando estiver passando na TV aberta, eu finalmente veja esse filme e possa dar uma olhada em como, em qual seria o resultado, né? Qual o resultado narrativo, estético dessa experiência. Mas é muito irônico, muito engraçado que tudo isso tenha dado nisso, né?
com a tentativa de fazer cinema, sem saber fazer cinema e operando de maneira que me parece 100% desonesto. Uhum. Estamos ansiosos, Kleber, para quando vai ter a sessão comentada do IMS aí com o Dark Horse, viu? Assim que estrear, eu volto aqui para te cobrar dessa, viu? Até onde eu sei, não vai acontecer. Minha gente, foram apenas 25 minutos de Kleber Mendonça e Gabriel Martins, mas na quarta-feira, dia 20, vai ter 1 hora e 55 minutos, que é o tempo de Marte 1. Os dois vão estar conversando sobre a produção, essa grande produção e o cinema nacional de forma geral. E a gente não falou uma coisa importante, é tudo de graça, viu? É só chegar com 1 hora de antecedência para pegar ali o seu ingresso no IMS, no cinema da Avenida Paulista. Kleber, Gabriel, que alegria falar com vocês. Parabéns pela essa iniciativa e a gente se vê quarta-feira, viu? Ok, Massa. um prazer falar com você. Bom te Também. ver, Gabriel. Também, Kleber. Até mais. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.